Olá, irmãos, muito boa noite. Nós agradecemos a todos que nos acompanham aqui pelo esse meio de comunicação, os irmãos que aguardam sempre as nossas lives no domingo à noite. Já tivemos a oportunidade de estarmos com os irmãos nesta manhã no templo e agora estamos aqui entrando na sua casa, compartilhando com os irmãos as bênçãos da palavra de Deus e, claro, assim podendo desfrutar desta comunhão que o Senhor nos proporciona. Então louvamos a Deus por este tempo, esse momento de meditação, esse momento de adoração, esse momento que Deus tem nos permitido compartilhar com os irmãos, nos edificar mutuamente, aprendendo da palavra do nosso Deus. Nós tivemos já um tempo pela parte da manhã, já no templo, junto com alguns irmãos, e agora à noite, junto com os irmãos também por esta live. E claro, sempre agradecendo aos irmãos que acompanham, que estão conosco aí, participando desse momento de aprendizado, desse momento de confraternização, de comunhão na palavra do nosso Deus. Agradecer a cada irmão que já está conosco aí. Aqui no meu notebook não está dando retorno, devido à internet um pouco lenta, mas no celular tem aparecido aqui os irmãos dando seu boa noite aí, irmã Milene, irmão Claudemir, o André, também a irmã Vânia, o irmão Elias, o irmão Luiz, também aqui nosso irmão José e os demais irmãos que sempre acompanham conosco esse momento de meditação. Nós louvamos nosso Deus pela disposição dos irmãos, da irmã Célia, também a irmã Zilda, junto com o seu Manuel, a irmã Ieda Mendonça, todos que estão conosco, então, participando desse momento de comunhão e aprendizado da palavra de Deus. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando sabedoria para aprender mais e mais da sua palavra. Hoje nós queremos falar e creio que é muito oportuno para os dias que estamos vivendo, até mesmo para as perguntas que algumas pessoas têm feito com relação à situação ou os casos que estamos vendo em nossos dias, como esse problema da pandemia, né? E não só da pandemia, mas também de sinais na natureza que tem nos chamado a atenção. Então, algumas pessoas perguntam, já é o fim do mundo? Já estamos no fim do mundo? São sinais do fim do mundo? Nós vamos observar isso olhando principalmente para os sinais que Jesus nos deixou. Creio que vai trazer para nós um aprendizado muito grande. Sempre peço que os irmãos compartilhem essas mensagens que temos levado, não só as que fazemos na igreja, né, mas também as que estamos fazendo agora nesse momento ao vivo. E algo que eu não sabia, mas peço que os irmãos também estejam fazendo, que dê o seu like, né, que dê o seu gostei, porque estava sabendo agora, eu fiquei sabendo agora nessa área de internet, né? Quanto mais você dá o seu like, o seu gostei, né? Aperta ali o seu joinha, o Facebook ou o YouTube entende isso como algo que é interessante de ser visto e apresenta isso para outras pessoas. Então ajude aí a compartilhar, é uma forma de você também estar levando o evangelho a outras pessoas. Então todos os irmãos que já compartilharam, deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui, alguns que eu não disse o nome, o irmão Carlos Marinho, a Margarete, o irmão Ayrton, o irmão José Hilton, os irmãos que já passaram aqui com o seu comentário, a irmã Juraci, também a Claudemir, a irmã Ellen, Gabriele, a Tássia, outros irmãos que fizeram o seu comentário. Agora que o computador destravou, né? Mas nós agradecemos ao nosso Deus por cada irmão que compartilha dessas mensagens, que não só
estão conosco agora, mas que acompanham até o fim a mensagem do nosso Deus. Então, hoje temos um louvor para adorar o nosso Deus, louvor conhecido da igreja, que é Firme nas Promessas. Eu creio que esse louvor nos incentiva a acreditar nas promessas do nosso Deus, apesar das dificuldades ou de qualquer coisa que se abale em nossas vidas. Então, Firme nas Promessas, nós vamos ouvir daqui a pouco, agradecendo a irmã Milda, também a Cristiane, outros irmãos que já fizeram o seu comentário ou deram aqui o seu legal, ok? Então, que Deus abençoe e vamos para o nosso louvor, Firme nas Promessas do meu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, de fato, é onde nós podemos ter confiança, podemos esperar, né? Podemos estar sempre firmados. Agradecemos a todos os irmãos que estão conosco
Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, se estão compartilhando bem, né, desse momento. Então, se tiver, pode fazer o comentário aí se o som tá bom também. Se não tiver, eu só me aproximo mais um pouco aqui, que não tem também como aumentar. Não sei se a internet deu uma travada, mas eu estou aqui seguindo, compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Então, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 16, no Evangelho de Mateus, um dos evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes a Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Nós queremos compartilhar com os irmãos no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. Então, Mateus, capítulo 16, agradecendo mais uma vez todos os irmãos que nos acompanham. Mateus, capítulo 16, versículo de 1 a 4, diz assim: Aproximando os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não poder discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude na transmissão da mesma, que teu Espírito fale em cada um dos nossos corações, possamos reter aquilo que é bom, Senhor, para a edificação da igreja, que possamos crescer no conhecimento da tua palavra, na graça do nosso Senhor Jesus, e que possamos também proclamar a tua palavra, Senhor, enquanto é dia. Nos ajuda a propagar a tua mensagem de salvação, nos usando, ó Deus, não só através de palavras, mas também de nossas ações. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Os sinais de Jesus é o tema que eu quero dar para esta mensagem que queremos abordar neste momento. Sinais não é uma coisa dos dias atuais. Nos dias de Jesus, muitos homens queriam ver um sinal. Nos dias dos profetas, muitos homens pediam sinais. E hoje também, muitos homens ainda querem ver os sinais. E claro, pelos sinais que nós temos visto, cada vez mais isso tem chamado a atenção das pessoas. Algumas chegando a perguntar se nós já estamos no fim do mundo, se são sinais do fim do mundo. Talvez, claro, pelas várias catástrofes que temos visto no mundo inteiro, inclusive por causa desta pandemia. Nós temos visto também tempestades impressionantes, algo cada vez mais violento, fenômenos nunca antes vistos. O mundo, na verdade, se impressiona com estas coisas, mas isso não faz o mundo mudar a sua atitude para com Deus. O mundo continua praticando aquilo que desagrada a Deus. O mesmo texto que acabamos de ler já mostra que dois grupos religiosos, os fariseus e os saduceus, também pediam sinal a Jesus. Eles não pediam sinal para acreditarem, mas diz o texto que eles queriam colocar Jesus à prova, que eles queriam confrontar a Jesus com os sinais. Eles queriam que Jesus mostrasse de fato um sinal vindo do céu para entender que ele era um enviado de Deus, para acreditar que ele era um enviado de Deus. Assim como fez Moisés, assim como fizeram outros profetas. E Jesus, mesmo sabendo que poucos acreditariam, que muitos, na verdade, querem sinais apenas para confrontar a nossa fé, confrontar a veracidade de Cristo, Jesus deixou alguns sinais. Sinais que nem sempre são bem aceitos pela maioria, mas que são usados por Deus como aviso às gerações. Quer acreditamos ou não,
quer percebamos ou não, que as pessoas estejam atentas ou não, os sinais estão aí como aviso. No próprio texto que lemos, Jesus diz que os homens até conseguem ver as mudanças da natureza, mas eles não percebem o porquê delas, porque não estão interessados. Então, o nosso propósito neste momento com os irmãos e amigos que nos acompanham é mostrar os sinais que Jesus deixa aqui como um aviso. Ou Jesus deixa alguns sinais para livrar vidas do que vem pela frente. É como um alerta. Jesus, em toda a sua palavra, desde o profeta até o Novo Testamento, deixou sinais, deixou avisos para livrar vidas do que vem pela frente. Será que você está apercebido desses sinais? Você está atento? Sabia que eles são para testar o conhecimento, eles são para mostrar a sabedoria de Deus e não para testar, melhor dizendo, o conhecimento dos homens? Não é para que os homens possam dizer que eu conheço os sinais, mas para que eles se convertam dos seus maus caminhos? Sabia que os sinais servem para isso? Então nós vamos ver aqui 3 tipos de sinais que Jesus deixa para livrar vidas do que vem pela frente. Eu classifiquei em 3 tipos de sinais como os sinais naturais, os sinais pessoais e os sinais espirituais. Fica mais didático, fica mais fácil de compreender. Então Jesus nos avisa por sinais naturais e ele começa a avisar pelos sinais que a própria natureza declara, demonstra. Isso nós podemos ver em uma outra passagem, até com mais detalhe, baseado num outro evangelho, agora o evangelho de Lucas, que o Senhor Jesus deixou também claro para nós que a natureza nos evidenciaria os sinais para livrar as nossas vidas. Lucas capítulo 21, versículo 11, a Bíblia diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, sinais da natureza, a própria natureza, dando sinais para que a gente possa livrar a nossa vida do que vem pela frente. Entre esses sinais, ele começa dizendo terremoto em vários lugares. Fiz uma pesquisa aqui e pude comprovar que de 2000 a 2010, 157 terremotos acima de 7 graus, que o grau é medido de 1 ou de 0 a 10 na escala Richter, de 7 graus acima aconteceram no mundo. Só em 2010, entre todos os terremotos que aconteceram, foram 21.473 terremotos com base no tempodofim.com. Essa é a fonte. Houve até um terremoto de 7,6 graus de magnitude com epicentro no território do Peru, aproximadamente 169 quilômetros da cidade de Tarauacá, em 24 de dezembro de 2015, que foi sentido lá. E mais recentemente, um terremoto com epicentro no Brasil, ali no interior da Bahia. Não sei, não consegui ver, mas não tenho lembrança tão recente de um terremoto com epicentro no Brasil. Então, um epicentro forte, chegando até 4, 5, 6 graus na escala Richter. Então, são sinais que a Bíblia demonstra, o que a palavra de Deus deixa claro na natureza. E ainda se estima que ocorram a cada ano cerca de 500 mil tremores em todo o globo. E há quem fale que até 1 milhão de sismos, dos quais 100 mil são percebidos pelas pessoas com seus sentidos, e menos, ou pelo menos melhor, 1.000 causam danos, causam morte. No Brasil até agora, só uma morte, graças a Deus, nesses anos todos por terremoto. Mas são sinais da natureza.
A Bíblia também fala, além dos terremotos, epidemias, ou seja, doença. E antes que a gente já fale o que nós estamos vendo, mas outras doenças não desapareceram. Continua ainda acontecendo a AIDS, a dengue, o câncer, a Covid, uma epidemia bem atual no mundo inteiro. Mas depois disso, o que está acontecendo, e talvez os irmãos ainda não perceberam, mas logo, logo será visto pelos meios de comunicação que falam a verdade, uma epidemia de depressão, de pessoas preocupadas demais com o futuro, de pessoas desesperadas com o futuro, de pessoas depressivas porque perderam tudo, porque perderam o trabalho, porque perderam sua fonte de renda, porque não tem esperança, mas coisas que estão acontecendo, de fato, algo muito perigoso nas questões emocionais. A Bíblia também descreve, no texto que nós lemos, fome, fome em vários lugares. E eu estava fazendo uma pesquisa, olhando aqui, sobre a fome em vários lugares. Em 2018, foram 821,6 milhões de subnutridos prestes a morrer de fome, segundo a ONU. 821 milhões de subnutridos que passam fome no mundo. Aí vem junto a isso, que causa a fome, a seca nos rios, para tirar o nosso, que dá para atravessar com água na canela, ou água bem baixa, né? Os rios que estão secando, a grande mortandade de peixes causa fome, as queimadas de pastos, as queimadas de plantação também causam fome, e a fome se agrava, e as coisas aumentam de preço, ou o comércio por algo melhor, ou por um dinheiro maior naquilo que se planta. O Brasil é um grande produtor, mas não dá conta de alimentar o mundo. Então, alguns que têm mais dinheiro pagam mais, e quem quer mais dinheiro vende mais caro, e acaba aumentando os valores aqui. E isso causa, de fato, fome, aumentando os preços. E isso, quando a Bíblia fala a respeito da fome para o futuro, uma fome que se agravará ainda mais. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 5 e 6, a respeito da fome no futuro. Agora é apenas um começo, mas vai piorar ainda mais. Então, Apocalipse capítulo 6 diz assim, no verso 5 e 6, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. E então vi um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que voz do meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis não danifiqueis, melhor dizendo, o azeite e o vinho. Esse cavaleiro, junto com o seu cavalo, representa a fome que vai se abater sobre o mundo. Mas o que chama a atenção aqui, tentando compreender o texto, é que o salário de um trabalhador de um dia, então vamos imaginar aí um salário de um dia, uma diária de 70, de 100 reais, vai dar para comprar apenas um prato de comida, um marmitex. E isso vai ter que alimentar toda a família. Então, um denário aqui por 3 medidas de cevada não é muita coisa, mas muito caro, porque a comida é escassa. E a Bíblia já mostra isso. Vai faltar comida para muita gente. Fome. E porque algumas pessoas vão se beneficiar da situação. Também diz a Bíblia que haverá grandes sinais no céu, ou seja, o próprio céu se manifestará. Isso a gente tem visto no sol, o verão cada dia mais escaldante, cada vez mais quente, cada dia pior. E claro que a Bíblia também descreve que isso vai piorar, que vai aquecer ainda mais, que a violência do sol será terrível. E a gente observa isso agora em Apocalipse, no capítulo 16,
Veja comigo, capítulo 16, versículo de 8 a 9, que diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhes darem glória. E aqui a gente percebe novamente que os sinais não é para arrependimento que as pessoas pedem. É apenas para ver, para causar espanto, não é para se converter. As próprias pessoas, vendo a intensidade do calor do sol nesta ocasião aqui, ao invés de se arrepender e pedir perdão, reconhecer os erros, reconhecer os pecados e pedir que ele tenha misericórdia, vão blasfemar de Deus. Vão falar mal de Deus, vão zombar de Deus, daquele que tem autoridade de aliviar ou de tirar esses flagelos, como diz o texto. Então, sinais que as pessoas pedem apenas para observar a grandeza dos sinais, mas que não mudam de atitude, aliás, até pioram. Sinais no sol, sinais na lua, nas estrelas, e a gente lembra da lua de sangue, a gente lembra das estrelas que cairão do céu. Então, vários sinais que a Bíblia nos mostra, como ele diz também, baseado em Lucas 21, versículo 11, sobre a terra, angústia, perplexidade, pela fúria do mar, e aí a gente lembra dos tsunamis, dos maremotos, das tempestades, e no nosso caso aqui, da fúria do vento, das tempestades cada vez mais fortes, da mudança de todas as estações. É muito calor, é muito frio, é muita chuva, tudo é muito. E creio que tudo é muito porque a iniquidade tem aumentado, então o castigo tem que ser maior. Sinais na natureza. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles religiosos, os saduceus e os fariseus. Dois partidos que pediam sinal, e ali ele já estava a quarta vez pedindo um sinal de Jesus. Senhor, mostra-nos um sinal, não para se converterem, não para se arrependerem, apenas para ficar impressionado com os sinais. Sinais de Jesus. Sinais que ele coloca diante de nós para livrar as nossas vidas. Sinais da natureza aqui comparado com as chuvas e a tempestade. Que os homens olhavam para o céu, via a formação e as mudanças que estavam acontecendo, mas não conseguiam entender que isso era para livrar a vida deles daquilo que viria pela frente. Sinais da natureza. Mas também a gente pode ver na Bíblia que Jesus nos avisa com sinais para proteger nossas vidas, agora também sinais pessoais. Além de sinais naturais, também pessoais. Ele também nos mostra, baseado na palavra de Deus, o comportamento humano. Ele mostra como esse comportamento humano, à medida que as coisas estão próximas do fim, mudará, e que cada vez mais virão muitos enganadores, mais falsos profetas, e enganarão a muitos. Diz em Mateus 24, eu quero ver com os irmãos também esse texto, versículo 4 e 5, que diz assim: e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, o comportamento humano cada vez pior, de engano, de corrupção. Podemos ver uma situação dessa que nós estamos vivendo, que deveria cada um se ombrear com o outro, auxiliar o outro. Alguns religiosos se aproveitam da boa fé das pessoas, ao invés das igrejas ajudarem aqueles que precisam com comunicação,
com oração e até com auxílio financeiro para aqueles que realmente precisam, como nós fizemos na nossa igreja para aqueles irmãos que precisavam, estavam tirando o dinheiro das pessoas, vendendo uma saúde que é fictícia, ou uma saída para essa doença por um preço enorme, enganadores, se aproveitando da situação. Também a Bíblia mostra o comportamento humano para os últimos dias, que haverá guerra e rumores de guerra, baseado no texto de Mateus. E por que há guerra? Muito egoísmo, muita ambição. E a gente está vendo isso, os países inflamados, os líderes inflamados. O nosso próprio país tendo quase que uma guerra interna, uma guerra civil, há uma divisão entre eles e nós, entre nós e eles. Parece que existem dois tipos de brasileiros. Mas por causa do egoísmo humano, por causa do orgulho humano, de alguns que não sabem perder e de alguns que quando ganham se acham muito bons. Então, é assim que nós estamos vendo. Isso alimenta a discórdia, alimenta as guerras. O aumento da iniquidade, é isso que a gente observa no comportamento humano. A violência, a vida do ser humano não vale mais nada. Alguns jovens que cresceram juntos, brincando na mesma rua, que desfrutaram dos mesmos prazeres da infância, cresceram, entraram em facções diferentes e se matam. Violência gratuita. Nós podemos olhar para a imoralidade e a maldade também, que a Bíblia descreve, são sinais pessoais, aumentando cada vez mais. Sinais que estão presentes. E a gente consegue ver isso quando a Bíblia diz aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Trair e odiar uns aos outros. Um ódio gratuito, uma violência gratuita. Sinais do comportamento humano, sinais pessoais que a Bíblia descreve. Outro sinal pessoal que a Bíblia descreve é as pessoas sobrecarregadas com o mundo. Lucas 21 e 34. Pessoas super atarefadas, embriagadas, se deixando levar com as coisas desse mundo, que não tem tempo para muita coisa. Super envolvidas com o mundo. E como diz Lucas, elas estarão sobrecarregadas. Pessoas envolvidas com o mundo, como foi nos dias de Noé. Envolvidas a tal ponto que não perceberam quando chegou o fim, ou quando veio o dilúvio. Ou quando veio a destruição daquela nação, daquela geração. Sinais de pessoas comprometidas com aquilo que é passageiro, esquecendo daquilo que é eterno. Pessoas dominadas por suas vontades é outro sinal que a Bíblia demonstra, e esse sinal fica muito claro em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Veja as características que o Senhor nos dá pela sua palavra do comportamento dos últimos dias, e cada vez mais piorando. Diz ele: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Já começa aí desde a infância, né? Pais que não têm tempo para os filhos e filhos que não têm tempo para os pais. Então são desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição moral, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados ou cheios de si, mais amigos dos prazeres, e aqui é bem interessante, do que de Deus, mais amigos daquilo que é prazeroso para a carne, do que amigos daquilo que é prazeroso para o espírito. Esse é um comportamento
um sinal natural, aliás, um sinal pessoal que a Bíblia descreve para os últimos dias. Lembrando que os últimos dias é desde a revelação de Jesus Cristo, mas tem sido cada dia pior, cada dia mais se agravado, cada dia mais evidente. Pessoas que por seus prazeres desonram o seu próprio corpo, que a Bíblia também descreve como elas fazem em Romanos, no capítulo 1, versículo 24 a 28. Olha como essas pessoas que são amigas dos prazeres desonram o seu próprio corpo. Romanos 1, versículo 24 a 28 diz: Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, ou seja, a eles mesmos, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. As pessoas que por prazeres desonram seu próprio corpo. E quando nós olhamos isso aqui biblicamente, nós conseguimos pensar e perceber que o pior é que isso aqui cada vez mais aumenta e cada vez se acha mais natural e normal, o que não é normal. A Bíblia está dizendo que eles desonram o seu corpo, mudando a natureza deles pelo seu próprio prazer. Então, cada vez mais natural para muitas pessoas. E alguns cada vez mais achando isso normal, cada vez mais aceitável. Mas Deus não acha normal, nem quem faz e nem quem aceita isso. No versículo 32 aqui de Romanos 1, diz: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam que assim procede. Até aqueles que aprovam esses procedimentos também serão culpados. Pessoas que pelos seus próprios prazeres têm desonrado os seus corpos, a maneira natural que eles foram feitos. Isso aqui são sinais pessoais. E todos esses sinais e essas coisas que acabei de ler aqui poderiam ter sido tiradas do noticiário do final de semana, poderia ser tirado das páginas policiais, poderia ser tirado dos jornais que circulam no nosso dia a dia, mas foram escritos há quase 2000 anos. A Bíblia descreveu isso para nós. E a Bíblia diz que isso é só o princípio das dores. É só o início. São sinais de que a natureza humana é corrompida. São sinais de que cada dia mais ela degrada, cada dia mais ela mostra de fato o que ela é, se distanciando de Deus. Será que você consegue ver esses sinais? Ou você só pede para ouvir e conhecer esses sinais como algo que você passe para os outros, como tendo conhecimento, mas isso não muda a sua atitude, isso não muda o receio do que vem pela frente, isso não muda com relação ao arrependimento diante de Deus? Sinais pessoais. Sinais que Jesus deixou para livrar as nossas vidas do que vem pela frente. Mas Jesus não deixou só os sinais naturais e os pessoais. Ele também deixou os sinais espirituais. E ele, confrontando aqueles que lhe pediram sinal, ele vai dizer para os religiosos que nenhum sinal seria dado ou seria deixado para eles senão um sinal.
E voltando para o texto principal, lá de Mateus capítulo 16, o sinal que Jesus disse que seria deixado para eles era o sinal de Jonas. O sinal de Jonas aqui é um sinal espiritual. O sinal de Jonas representava a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Um sinal que eles poderiam aproveitar, que seria incomparável a qualquer outro tipo de sinal. Um sinal que, se eles descobrissem o que continha, o que está contido neste sinal, poderia mudar a vida deles. O sinal do profeta Jonas. Como ele diz no versículo 4, uma geração má e adúltera perde um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E retirou-se destas pessoas. Esse sinal aqui, então, é uma premissa daquilo que ele faria, ou é algo que ele está dizendo: eu vou morrer por vocês, eu vou passar 3 dias no centro da terra, mas vou ressuscitar para dar vida, para dar esperança a vocês. Isso aparece com mais clareza em Mateus capítulo 12, versículo 39 a 41. Veja como diz o texto da palavra de Deus. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. O que Jesus está fazendo é uma comparação. E eles sabiam, eles tinham certeza que o que Jonas, ou o que aconteceu com Jonas, era realidade. Eles sabiam que isso tinha sido divulgado nos tempos dele, que isso tinha sido propagado e que era verídico. E Jesus está dizendo um sinal: olhe para o sinal do profeta Jonas. Porque assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu estarei no centro da terra. E eu ressuscitarei. E isso mostra que aquela geração que Jonas pregou para que eles se arrependessem dos seus castigos, vão condenar vocês no dia do juízo. Porque eles acreditaram em Cristo. Então aqui o sinal espiritual é que Cristo nos traz vida. É que nele nós podemos depositar a esperança. É que crendo nele não sofreremos o dano que vem pela frente. Que aquele que depositar a esperança em Cristo estará liberto, estará protegido de todas as catástrofes, de todos os males que virão pela frente. E se esses que eu já disse são ruins, imagine os que virão. É um aviso para nos libertar, para salvar a nossa vida. Quem realmente busca abrigo em Cristo estará livre desses males. Isso a gente consegue ver em Apocalipse capítulo 7, versículo 16 a 17. Diz a palavra de Deus, Apocalipse 7, 16 a 17. Lembra dos sinais naturais? Jesus diz: jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, ou seja, os protegerá, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É uma promessa daquele que se refugia em Jesus encontra vida, não os tormentos e sofrimentos que virão sobre a terra e sobre a humanidade, que apenas busca um sinal após outro, mas que não muda de vida, que quer conhecer aquilo que vem pela frente, mas que não se arrepende dos seus pecados.
Não adianta buscar sinais naturais e pessoais se o sinal espiritual não mudar a sua coração contrito e arrependido. De alguém que quer receber Jesus realmente como seu Senhor e Salvador, para que fique livre do que virá pela frente. Você agora compreende os sinais do tempo? Você compreende os sinais de Jesus? Sabe a razão deles? É alerta, é aviso, é o Senhor avisando que as coisas vão piorar. E que você precisa estar protegido, que você precisa estar refugiado, ou como diz aqui João em Apocalipse, apacentado, cuidado pelo Senhor Jesus. Você agora compreende de fato, ou você quer ter só conhecimento dos sinais? Se não se arrepender, se não reconhecer os seus pecados, você vai continuar sendo conhecido como uma geração má e adúltera, de infiéis, de amar mais os seus prazeres e os seus deuses temporários do que amar ao Deus verdadeiro. De pessoas que preferiram esta geração do que a geração eterna. Estes são os sinais que o Senhor deixa. E aquele que de fato conhece a Jesus como o principal sinal da sua vida, como Senhor e Salvador, esse terá a proteção. Poderá sim ser liberto dessa geração má e adúltera, porque só Cristo pode livrar do julgamento que vem pela frente. Lembre-se, os sinais estão aí. Quase 2000 anos o Senhor tem nos revelado e nos mostrado, e nós cristãos, nós crentes em Jesus Cristo, somos levantados para falar disso, para pregar sobre isso, para alertar o que vem pela frente. Não porque queremos o sofrimento das pessoas, pelo contrário, que elas se livrem, como Jesus assim nos ensinou. Mas é preciso não só conhecer, é preciso se arrepender. Entregar a sua vida a Cristo, reconhecer os seus pecados e ser transformado por Ele, para que você saia dessa geração má e adúltera. Jesus é o principal sinal. Nenhum sinal vale a pena se nós não conhecemos a Ele. Nenhum sinal é superior ao que Cristo fez por nós em dar a vida por nós pecadores. Dar a vida para nos livrar da condenação eterna. Dar a vida, derramar o seu sangue na cruz para nos limpar e purificar dos nossos pecados. Pense nisso. Veja, o Senhor está mostrando. Não para que você se atemorize, não para que você fique apreensivo ou para que você tenha conhecimento apenas de passar para os outros e dizer, olha o que o pastor disse. Mas para que você se arrependa dos seus pecados. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abra o teu coração e que você aceite aquilo que o Senhor Jesus tem revelado. Ele como o principal sinal de mudança na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor mesmo mostra que em todas as gerações o Senhor se fez conhecido. Nunca deixou passar desapercebido os teus planos. Sempre apresentou e nos últimos dias nos trouxe a revelação física do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expressão exata do teu ser, da tua glória, da tua majestade, da tua bondade, daquilo que o Senhor fez por todos nós, daqueles que creem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pedimos que o Senhor fale nos corações que aqui estão nos vendo e nos ouvindo. Pessoas sejam transformadas por tua palavra, pelo teu Santo Espírito que sonda os nossos corações. Que não sejam atemorizadas por essas profecias, por essas palavras que acabamos de ver na tua Bíblia, Senhor, mas que sejam transformadas.
que se arrependam dos seus pecados, que reconheçam a tua grandeza e se coloquem aos teus pés. Te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Novamente, finalizando, queremos agradecer aos irmãos e louvar a Deus mais uma vez por suas vidas. Então, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima terça-feira, agora no templo, no culto presencial, já que é o culto de oração, de agradecimento ao Senhor. Primeiramente, nós agradecemos a tudo que Deus tem feito, nós compartilhamos esse agradecimento com os irmãos. Não tem vindo muitos irmãos, mas os que têm vindo têm que agradecer. A gente compartilha e também oramos, né? Não só pelos pedidos que são feitos ali no templo, mas também por outros pedidos que os irmãos comunicam. Então, se você tem o seu pedido, se você tem alguma luta pessoal que está pesada para você carregar sozinho, compartilhe, claro, se for algo que você possa compartilhar. Então, nós estaremos orando com certeza por cada um dos nossos irmãos e também dos nossos amigos. Então, uma boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor, tenham esse início de semana, já que hoje é o primeiro dia da semana, e que seja uma semana abençoada. Abençoada principalmente de que nós possamos glorificar o nome do nosso Deus, fazendo a sua vontade, testificando que somos seus filhos, agindo conforme o Espírito Santo nos mostra no fruto que ele põe em nossas vidas. Deus abençoe. Então, terça-feira, se assim ele quiser, estaremos de volta com os irmãos no templo para adorar e engrandecer o seu nome. Então, até a próxima, se assim Deus permitir.